Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Amados irmãos, dia 1º de setembro de 2021, gratidão, dia especial, primeiro dia do mês, também dia especial do aniversário do nosso irmão Bruno e do nosso irmãozinho Breno, que ali nós acompanhamos toda aquela gestação e conforme foi profetizado, né? Foi profetizado ali que pelo irmão Bruno que o filhinho dele nasceria no dia do aniversário dele, né? E todos aqui, muitos aqui são testemunhas oculares, né? Exato. Do ato. E nós estamos celebrando o primeiro aninho, né, do Breno, junto conosco. Gratidão, Papai Yausha, Papai Yau, né? É verdade. Nós estamos hoje, quarta-feira, dia da palavra da revelação e da orientação, né? Papai vai falar conosco e nós, como nós falamos, nós lançamos hoje um vídeo, né? Falando sobre Yau Pai e Yau Filho, o nome de Yau que pode ser adorado. Não há outro nome que pode ser adorado. Vários caluniadores já se levantaram, né? Para falar que nós somos adoradores de Yausha. Nós não somos adoradores de Yausha, nós somos adoradores de Yau. Yau, Pai, sobreexaltou Yausha, dando a ele o seu próprio nome e colocou ele assentado à destra do trono da majestade. Como que tem coragem de falar assim? Yau não divide sua glória com ninguém. Colocou ele para sentar no mesmo trono, à destra dele, e ainda fala assim: agora que você fez tudo isso, agora você descansa, porque sou eu que vou agir e vou colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E isso, amados, a gente, como nós falamos, né? Nós falamos que nós comentamos aqui que na antiga aliança havia muitos falsos profetas, né? E os falsos profetas, eles sempre é aqueles que tinham maior grupo. Os falsos profetas carregavam aquela multidão. Aí você tem que falar assim: os irmãozinhos lá de Belo Horizonte só tem 1.310 inscritos, né? Os irmãozinhos lá de Belo Horizonte só tem 1.310 inscritos no canal deles. Nós temos aqui 100 mil. É exatamente o que acontecia na antiga aliança. Os falsos profetas carregavam assim a multidão. E os verdadeiros profetas, aquele que trazia só a minoria, aquele pouquinho, né? Isso sempre foi assim. O Pai sempre trabalhou com a minoria, por isso que ele sempre falou assim: os remanescentes, é os remanescentes que é dele. É o povozinho de Jacó, sempre é. Dentro do povo tem aqueles que são os especiais, né? Os separados. Nós vemos isso também ali no momento que Ishaial, né? Quem que é Ishaial, irmãos? Ishaial, ele profetizava a respeito do Mashiach. Você acha que ele não era perseguido? Muito, muito. Quando você vê a questão dos profetas, a grande maioria eram mortos. E assim, quando Yausha, né, nós vemos a palavra que Yausha, ele refere Yaushalã, né, ali em Apocalipse,
que fala assim, aquele revelação de Yau que deu para Yausha, e Yausha deu para Mikal para transmitir para Yauhana, né? Aí ele fala assim, eu vi as duas testemunhas, elas foram mortas na praça da grande cidade, que também o seu mestre morreu. Qual? Yaushalã, chamada espiritualmente de Sodoma e Egito. Por quê? Eu já trouxe isso para os irmãos. Por quê? Não vai falar não, eu vou perguntar para um aqui, para ver se está afiado. Tô com dó. Com quem que eu falo? Vamos ver. Irmão André. Nossa, Por que? Aqui. Por que ali é chamado de Sodoma e Egito? Porque Sodoma e Egito é um lugar abominável, né? E por que Al-Shalã terrena é chamada ali por Sodoma e Egito, irmão? é porque era dentro de Al-Shalá que eles matavam os profetas, né? Ó, foi muito bem. Porque fala ali, e Al-Shalá, que mata os profetas e apedrece aqueles que são enviados. Aí, ó. Aí, tá vendo? Ou seja, exatamente isso. Por quê? Porque Iau enviava os profetas e aquele povo, aqueles Ialdins, ao invés deles receber a palavra de Iau, eles pedrejavam e matavam. Por quê? Porque não falavam o que eles estavam a fim de ouvir. Tá entendendo? Aí eles falavam o que eles não estavam a fim de ouvir. E é isso que nós, nos nossos dias. Por quê? Porque Filadélfia chegou, irmãos, e Filadélfia traz uma mensagem diferente do que eles estão querendo ouvir. Por isso é perseguido. Por quê? Porque se a verdade estivesse com eles, mas não está. Você vê ali o irmão Romilson, que é o mensageiro de Sardes. Temos muito zelo, carinho com ele. Mas ele ainda está preso na seita. Na seita. Por quê? Porque ele tem uma identidade com os testemunhos de Jeová, que fala que Yausha é Mikal. Entendeu? Então, essas coisas, e com isso, coloca Yausha lá embaixo. Ele fala que cada igreja tem um pouquinho de verdade. Ele tem um vídeo que fala isso. E na realidade, o que acontece? E hoje nós vemos que não tem. Nada. Nós não vemos que não tem. Né? Você vê que a verdade chegou agora. Está entendendo, irmãos? A verdade chegou agora. Quando você fala assim, a denominação, as denominações, cada um tem um pouquinho da verdade. Aí eu falo assim com você, ele identificou que a verdade era considerar Yausha Mikal. Ou seja, já está no engano. Já está no engano. E se fecha para não ouvir a verdade, sabe por quê? Por causa do orgulho. Porque se ouvir a nossa mensagem e entender ali os detalhes, ouvir os vídeos nossos que nós ensinamos, vai falar assim, realmente eles têm razão. Eu ensinei errado, mas onde vai pôr o orgulho? Aonde vai pôr o orgulho? Reconhecendo que errou. Porque se as datas dos arrebatamentos não teve coragem de falar que errou, porque falou que chutar do jeito que chutou é permitido, né? É permitido, aí você fala assim, é permitido para os falsos profetas. Porque a boca do verdadeiro profeta fala e acerta. Mas do falso ficava fazendo chute mesmo. Vocês estão entendendo? Porque errar 7 vezes, irmãos, e ainda conseguir juntar 100 mil seguidores no canal, é porque eu falo assim, colocou uma venda nos olhos e realmente está seguindo como nos tempos antigos, os falsos profetas. E é esses
que nos persegue, irmãos. Você percebe que são as denominações que estão nos perseguindo? Sim. Não. Não é. É os próprios Ialdins, irmãos. Por quê? Porque foi assim que aconteceu com Shaul Paulo na igreja de Esmirna, na era de Esmirna. Quem que perseguia Shaul Paulo? Eram os Ialdins. Eram os Ialdins. Por quê? Porque Shaul Paulo trazia a mensagem, os Ialdins iam lá e falavam, não, não é nada disso. E tentava estragar a mensagem de Shaul Paulo. Você pode ler Atos dos Apóstolos, você pode ler as cartas de Paulo, as epístolas, você vai ver que era sempre perseguido pelos Ialdins. Eram os gregos que perseguiam Paulo? Não. Os gregos ainda tinham até consideração. Eles chegavam e falavam assim, aquela estátua ali, ó, representa que tá, vocês sem querer, vocês estão venerando o Ial desconhecido, né? Então, a entidade desconhecida que é esse que eu vim apresentar para vocês. Ah, é? Então nos conte mais. Se ele for falar isso com o Zialdim, vai pegar a pedra e jogar nele. Então, irmãos, Filadélfia, ela tem um ministério semelhante com o de Esmirna. Por quê? Porque Shaul Paulo, na era de Esmirna, foi perseguido pela sinagoga. E quando você lê, nós já fizemos essa leitura, né, de Apocalipse 2, que mostra ali a igreja de Esmirna, fala da sinagoga de Satanás. Quando você lê Filadélfia, fala a sinagoga de Satanás, que persegue ambas. Agora você lê perseguindo as outras eras? Não. Só as duas eras, a era de Esmirna e a era de Filadélfia, a sinagoga de Satanás perseguia. Por quê? Porque essas duas eras são as que vão casar com Mashiach. E Satanás sabe muito bem disso. Satanás sabe muito bem disso. Por isso, colocou esses para perseguir. Por isso que é referido como sinagoga de Satanás. Porque é outro espírito. Está entendendo? É outro espírito que está agindo. E é isso que eu quero que vocês entendam. E eu não quero que vocês fiquem, assim, preocupados com eles. Entendeu? Incomodado. Por quê? Porque você vê que do meio ali de Yahusha, o nosso papai, Yahusha Mashiach, o verdadeiro, o fiel, o justo, tinha ali no meio deles um Judas, né? Que era da tribo, como eu já falei para vocês, Judas ali é o nome de Yaldá, aí traduzido como Judas, porque provavelmente ele era da tribo de Yaldá, e era um Yaldim, tribo de Yaldá, Yaldim. Então, quando ele vai ali, ele se alia, olha só, ele se alia com, alia, será que é essa a palavra? Aliar, né? Ele fez ali o quê? Uma aliança com o sumo sacerdote. Ele fez uma aliança com o sumo sacerdote Yaldim para poder entregar Yahusha. Então, do nosso meio acontece a mesma coisa. Sai do nosso meio um Judas e vai fazer aliança com aqueles Yaldins. Vocês estão entendendo? Sim. Tudo se repete, irmãos. E só não vê quem não quer ver. Só não vê quem não quer ver. Porque tudo é uma repetição, conforme Eclesiastes 1:9. Está entendendo? E nós, como nós já falamos, somos os únicos. O remanescente fiel. Porque todos são contra ele. Vocês estão entendendo? Sim. Quando nós vemos ali a escolha, né, com relação a Yahusha e aquele transgressor, a voz dos seguidores de Yahusha se calou ali diante da multidão, daqueles que pediam Barrabás. Por quê? Porque eram poucos. Eram poucos.
E você sabe, quando você tem 1000 falando Barrabás e você tem 20, 30 falando Yahusha, a voz desaparece. Está entendendo? Então, isso vocês vão sempre ver. Por quê? Porque quem estava na frente ali para gritar Barrabás era o sumo sacerdote. Né? Era o sumo sacerdote que já tinha pago aquela multidão para gritar. Né? Então, irmãos, tudo se repete. Eu falo assim com os irmãos, não fica preocupado, não quero que vocês fiquem preocupados, não fico preocupado, porque está falando, agora está falando, né? Está falando do irmão Arthur, porque o nome do irmão Arthur é Arthur. Aí já foi lá, o que significa Arthur? Significa urso, grande, e significa também rei. Urso grande. Então ele está lá no livro Daniel. É aquele urso que come carne e fica assim. Aí o irmão pega aquilo ali e fala assim: acredito em fábulas. Agora pergunto: cadê o meu sobrenome, que é Eliezer? Por que não falou de Eliezer? Por que não falou de Eliezer? Está entendendo? Então, amados, e tem gente que dá ouvido nessas fábulas. É igual dar ouvido da terra ser plana. Porque se você olhar no mar, você olha no mar, o naviozinho vai lá, você fica olhando. Aí de repente o navio caiu no abismo, quer dizer, caiu no universo. Agora vai resgatar ele lá. Já pesquei no alto mar, tem camarão muito no alto mar lá. Eu vi as nuvens, ela entrava dentro da água. Você falou, por que pode a nuvem entrar dentro da água? Tá vendo? Caiu no abismo. Ô, irmãos, isso, igual eu falo assim com vocês, prefere a fábula, a historinha inventada, do que a verdade. Entendeu? Prefere. Então, é esse povo sonhador, irmãos, que acredita em conto de fadas. Está entendendo? Mas quando você traz a verdade da palavra, eles não querem. Não querem. Pode falar, irmão. Dentro desse assunto, pode, irmão. Está Isaías 28. 15. Lá embaixo. Diz assim, ó. Terceira frase assim: quanto ao flagelo ameaçador, ele passará sem atingir-nos, porque fizemos da mentira nosso refúgio e atrás da falsidade nos escondemos. Tá vendo? Exatamente. Isaías 28, 28, 15. Porque ele tá na Exatamente. Exatamente. Então, essa mentira. Terceira frase. É a mentira, Terceira frase. a falsidade que hoje impera nesse mundo. Entendeu? Porque a única verdade que está aqui nesse mundo é Filadélfia. É a única. Está entendendo, irmãos? É a única verdade. Entendeu? Então, quando você vê hoje, a gente, como eu falo assim com os irmãos, todo o ensino que o papai tem trazido para Filadélfia, diariamente, né? A gente está tendo que voltar para poder fazer um pouco de resgate, né, do entendimento, porque para os irmãos não esquecerem, porque é tanta mensagem que a gente está tendo que voltar a resgatar um pouquinho para os irmãos relembrar sobre aquele assunto. Mas, como eu falo assim com os irmãos, a única verdade que está hoje nessa terra é Filadélfia. Não tem outra, entendeu? Não tem outra, irmãos. E aqui está mostrando aqueles que vão seguir o antimachia, entendeu? A mentira, a morte, por conta das falsas promessas. Por quê? É mentiroso, faz falsa promessa. E assim sempre foi o pai da mentira. Sempre fez falsas promessas. Igual
o irmão Irlande falou lá de Hitler, né? O Hitler sofreu um atentado e ele era para ter morrido. Aí a bomba foi colocada debaixo de uma mesa, num lugar fechado. E a mesa protegeu ele para não matar ele. Aí depois disso que ele se achou. Aí ele falou assim, ó, quer dizer, eu sou imortal, eu já fui poupado aqui porque eu vou ser um vencedor. Por quê? Porque Satanás já tinha falado com ele e ele acreditou na mentira. Tá entendendo? Teve uma outra situação também. Na Primeira Guerra, ele estava passando por um pedaço em guerra, né? Deu de cara com um soldado inimigo, o soldado apontou para ele, apontou, ele foi andando e o cara não atirou. Aí ele acreditou, né? Aí vai enganando. Vai enganando. Então, porque Satanás sempre enganou. Entendeu? Enganou Eva lá atrás, falou, olha, você vai comer esse fruto, você vai ter o conhecimento, né? Você vai ter o conhecimento. E na realidade, você vai ter o aborrecimento. É isso que era a palavra, você vai ter o aborrecimento, né? Então, você vê que Iau falava e você vê que a serpente, boca de Satanás, falava. Mas qual que era a palavra mais gostosa? É a mentira. A mentira, por quê? A mentira não te choca. A verdade põe o dedo na ferida e fala assim, olha, essa ferida está aberta e vamos precisar limpar ela porque ela está cheia de pus. E a mentira, não, fica tranquila, essa ferida tá feinha assim, mas ela vai ficar boa. Não precisa fazer nada, não. Então, é sempre a mentira. Satanás sempre é aquela boca mentirosa, entendeu? Sempre aquela boca de falsas promessas. Não, você está aqui com a gente, você vai ver, você vai ser arrebatado. E eles lá que vão ficar para trás. Aí chega na hora, vão ficar para trás e os outros ali que estavam e vão, aí que cai na realidade. É a mesma realidade ali de Judas. Quando Judas viu que Yahshua, ele pegou, por quê? O entendimento que a gente tem é que ele esperava vir os anjos defender Yahshua e ele acabar com o exército romano, né? Só que Yahshua, ele estava predestinado para ser o cordeiro de Yahweh, para derramar o sangue precioso de sacrifício. Então, quando ele viu que ele ia morrer mesmo, Yahshua ia morrer, aí o que ele fez? Aí ele falou assim, e agora? Eu realmente entreguei um inocente e Yahshua tinha falado daquele que for traidor com ele. É melhor que não tivesse nascido que amarrasse uma pedra de moinho e atirado no mar. Quando fala atirado no mar, o que remete, irmão Carlinho? Quando fala... Quando pegou assim, ó, falou assim, ó, é melhor que este que traiu o filho do homem não tivesse nascido ou amarrasse uma pedra de moinho lançado no meio do mar. O que significa? No abismo, né? Isso, no abismo. Porque ali especificamente é lançado no abismo, entendeu? Ou seja, o traidor, quem trai, o destino é o abismo. Vocês estão entendendo? O traidor, o destino do traidor é o abismo. Estão entendendo? Então, amados, eu quero que os irmãos, nós vamos abrir Isaías 2, 1 Samuel 2, 35. 1 Samuel 2, 35. Essa palavra aqui já foi uma palavra que nós falamos tantas vezes, muitas e muitas vezes, e ela é uma palavra maravilhosa, e ainda mais agora no final dos tempos. Irmão Shaul tira a espada afiada, né? Corta os piscocinhos. Diz assim, ó, farei surgir um sacerdote fiel. Presta atenção.
farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração e o meu desejo. E lhe construirei uma casa estável. E ele andará sempre na presença do meu ungido. E ele andará sempre na presença do meu ungido. E aí no versículo 36 ele fala assim: e todo aquele que sobreviver da tua casa, está falando com o Eli, que era da tribo de Levi, da tribo de Levi, da tribo de Levi. Ele fala: todos aqueles que sobreviverem da tua casa, falando para Eli, da tribo de Levi, virá se prostrar diante dele. Virá se prostrar diante dele. Virá se prostrar diante dele. Está falando aqui, ó. Esse aqui que está falando sacerdote fiel é Yahushua? Não. Por que não é? Por quê? Andar com ungido. O ungido que é Yahushua. O ungido é Yahushua. Esse sacerdote que vai ser levantado, ele é fiel, faz conforme o desejo de Yahu, e ele anda sempre com o ungido, que é Yahushua. Ok? Tem alguma dúvida? Não. Aí faz um link com o quê? Ele está falando aqui, ó. E eu vou fazer, olha, ô Eli, e eu vou fazer com a tua descendência, que sobrar da tua casa, seus descendentes, eu vou vir mandar que ele venha se prostrar aos teus pés. Vai alguém lá dar uma olhadinha nesse alarme? Tinha um palho com a janela aberta, só que a gente não descobriu de quem. Entendi, filho. Vamos dar uma olhadinha, ó. Então, fala assim, olha. E o que acontece? Presta atenção. Vamos voltar aqui. Tá falando com Eli. Eli. Os descendentes que sobrar da tua casa, eu vou fazer com que eles venham e se prostrem aos pés desse sacerdote. Que se prostrem aos pés desse sacerdote. Ok? Agora deixa marcado aqui e vamos lá para Apocalipse 3. Apocalipse 3:9. Vamos lá, Apocalipse 3:9. Apocalipse 3:9. Apocalipse 3:9. Aqui fala a igreja em Filadélfia. E aqui fala especificamente o início ao anjo da igreja, né? Ao anjo da igreja. E ele fala assim, ó. Vamos começar do versículo 8. Conheço tua conduta. Esse anjo que está anunciando aqui essa palavra, ele é boca de Yahu. Então é Yahu que está falando através dele. Ok? Ele é boca de Yahu, mas ele está falando dele mesmo? Não. Ele está falando do que Yahu está mandando ele falar. Então ele está falando. Ele fala assim, ó. Conheço tua conduta. Falando ao anjo. E é falando para ele, que ele que viria. Conheço tua conduta, eis que pus à frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, venham prostrar-se aos teus pés e reconheça que eu te amo. Tá vendo o link? Ele está falando aqui, ó, vou levantar, lá em 1 Samuel 2:35, vou levantar um sacerdote fiel, ele vai fazer conforme o meu desígnio e meu desejo, ele andará sempre com o meu ungido, e eu vou fazer com que a tua descendência, Eli, que os que sobrar da tua descendência, venha e se prostrem aos pés desse sacerdote. Venha, se prostre aos pés desse sacerdote.
fazendo um link com esse anjo da era de Filadélfia, é o sacerdote fiel que foi levantado, que anda sempre com o Mashiach. Aí eu falo assim com vocês, quando que ele foi levantado sacerdote? Que ele foi levantado sacerdote para que Yahushua fosse o ungido rei. Quando isso aconteceu, irmão Felipe? Hã? Quando ele desceu? Quando ele desceu? Quem desceu? Não, quando o Yahushua teve a ascensão e o Mical desceu. Não. Ó, veja bem. Veja bem. Quando Yahushua morreu, foi ressuscitado, subiu, os portais eternos abriram, e aí se perguntou, quem é esse rei da glória? É Yahweh, forte e valente. Viu? Ali, Yahweh, o Pai, fala, assenta à minha direita, na majestade, no trono da majestade. Ou seja, ali o Pai estava colocando ele na condição de rei. Como ele estava sendo colocado na condição de rei, e o que Yahushua era antes de ser rei? Irmão Tiago. Ele era o quê? Sumo sacerdote. Hebreus 7. Hebreus 7. Yahushua jurou ao filho, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas agora ele vai ser rei, colocado como ungido, como rei. E ele tem que transferir o ofício para alguém, para que alguém possa ficar no templo, cuidando do templo, das coisas de Yahweh, para que ele, Yahushua, possa reinar. Está entendendo? Então, se cumpre ali 1 Samuel 2, eu vou levantar um sacerdote fiel, que vai fazer conforme eu desejo, minha vontade, e ele andará sempre com o meu ungido. Então ele está sendo levantado ali. Quando ele foi levantado, irmãos, ali, para ser o sumo sacerdote, no lugar do seu pai, porque Mical é filho de Yahushua e é o primogênito. E ele recebe ali a unção. A mesma unção do pai. O pai tem os 7 espíritos de Yahweh. Aonde que eu vejo isso? Isaías 11:2. Não. Isaías 61. Isaías 61. Vamos abrir Isaías 61. Quando fala Isaías 11:2, está falando de Mical. Está falando de Mical. Eu estou falando de Yahushua. Por quê? Para Yahushua, para aquele que exerce o sumo sacerdócio, tem que ter os 7 espíritos de Yahweh. Está entendendo? Por quê? Porque é o candelabro que queima. Ele não pode não ter os 7 espíritos. Vamos lá. Isaías 61. Olha aqui, Isaías 61, irmãos. Yahushua, ele leu essa passagem quando ele estava na terra. Olha só, quando ele estava na terra. Nessa passagem, só Yahushua tinha os 7 espíritos. Por quê? Porque Yahushua ainda não tinha sido sobreexaltado e não ter morrido. Por quê? Para que transmita para o filho a condição de sumo sacerdote, o sumo sacerdote tem que ter morrido. Lembra disso? Que eu estudo, que eu fiz? Então vamos lá. Isaías 61:1. O espírito do mestre Yahweh está sobre mim, porque Yahweh me ungiu. Tá vendo? Me ungiu. Então, primeiramente,
Yahusha recebeu a unção para exercer o sumo sacerdócio. E recebeu a unção para exercer o reinado. Só que ele pode exercer o reinado e pode exercer o sumo sacerdócio. Só que ele não quer concentrar tudo nele. Ele quer compartilhar. Está entendendo? Compartilhar com seus filhos. Essa é a alegria dele. Compartilhar com seus filhos. Então, ele pega, aqui está falando em Yahusha, ele recebeu a unção de Yahweh. Ele está onde? Isso aqui, ele estava na terra. E ele fala, hoje se cumpriu essa profecia. Está entendendo? Por quê? Porque ele me ungiu para anunciar. E ele veio para anunciar. Se cumpriu na pessoa de Yahusha. Se cumpriu na pessoa de Yahusha. Ok? Aí, o que acontece? Esse foi o começo do ministério de Yahusha. É uma das primeiras coisas que Yahusha fez depois de ter sido imergido. É o começo do ministério dele. Por isso que ele falou assim, se cumpriu, porque começou o ministério para se cumprir essa palavra. Aí, vamos agora em Isaías 11. Isaías 11. Nós já fizemos esse estudo também. Isaías 11 fala de um ramo sairá do tronco de Jessé. Tá? Um rebento brotará de suas raízes. E sobre ele repousará o espírito de Yahweh, espírito de sabedoria, de inteligência, espírito de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento e temor de Yahweh, ok? É o candelabro. Aí ele fala assim, versículo 3, no temor de Yahweh estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes julgará os fracos com justiça. Com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão de sua boca. Viu aqui? E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Tá vendo? Ele está falando aqui Yahusha? Não, é Mical. Mical. Por quê? Porque Mical, ele é também exaltado na pessoa do papai Yahusha, quando o papai Yahusha é sobreexaltado. Sobe os portais eternos, ele entra, senta do lado da majestade, aí papai Yahusha chama Mical e fala assim, agora você vai cuidar do templo, no meu lugar. E põe a mão sobre ele e infunde nele os 7 espíritos de Yahweh. Está entendendo? Infunde nele os 7 espíritos de Yahweh. Por isso que está em Apocalipse, fala assim, é o anjo que tem os 7 espíritos. Aquilo ali é Yahusha? Não, já fizemos tudo. Ali as características do anjo que foi enviado por Yahusha. Ele tem os 7 espíritos de Yahweh. Vocês lembram desse estudo? Sim. Nós estamos tendo que voltar. Mas por quê? Porque nós vamos chegar na revelação nova, que vocês não conhecem. Ok? O filho recebeu também, por quê? Porque ele se torna sacerdote, cumprindo 1 Samuel 2:35. Eu vou levantar um sacerdote fiel. É a condição quando fala sacerdote, ele está falando de sumo sacerdote. Tá? Eu estou levantando agora um sacerdote fiel que anda sempre com o meu ungido. Porque o meu ungido ungiu ele. Entendeu? Então ele sempre faz. Ele faz as coisas conforme o meu desígnio e na minha vontade. Ele não é desobediente. E é por isso que Yahusha o escolheu. Entendeu? Ou seja, ele é a representação que lá na frente Satanás quer imitar e fala que o falso profeta, ele faz uma imagem do anti-Machia, para colocar dentro do templo, infunde o espírito de Satanás nele, e aí ele fala. Aí a imagem
fala. Porque já falei com vocês, ensinei para vocês. Mical é a imagem de Yahshua. Lembra disso? E Yahshua é a imagem de algo invisível. Se Mical é a imagem de Yahshua e Yahshua é a imagem de Yahweh, Mical é a imagem de Yahweh. Por isso que a luta do anjo com Jacó fala: eu vi Yahweh face a face e a minha vida foi salva. Lembra disso, irmãos? Aí a gente continua agora. Lembrando lá, olha só, lembrando lá em 1 Samuel 2, que está falando, eu vou levantar, e ele usa o termo, vou levantar um sacerdote fiel. Faz um link com Daniel 12, levantar-se-á Mical, ok? Quando você viu o anjo apresentando ali para os discípulos em Atos dos Apóstolos, ele apareceu de noite. E ele falou assim: vai e se apresenta no templo. Porque ele é o cuidador do templo. Ele apareceu para os discípulos, libertou eles da cadeia e falou assim: ó, vai e se apresenta no templo. E eles se apresentaram no templo no raiar do dia. Já fizemos esse estudo também. Não é mesmo? Esse anjo, por que ele fala? Vai e se apresenta no templo. Porque ele é o sumo sacerdote que cuida do templo de Yahweh. E ele está fazendo uma referência também com o quê? Ele está fazendo uma referência com o final dos tempos, quando aqueles de Esmirna vão ser ressuscitados. Por quê? Porque faz um link com Malaquias. Malaquias, para vocês, fala o quê? Brilhará o sol da justiça. E é nisso que nós vamos entrar agora. Malaquias capítulo 2, vamos lá. Malaquias 2. Malaquias 2. Malaquias 2:1. Presta atenção, irmãos. Malaquias 2:1. Esse aqui é um link. É um link com todas essas passagens que eu citei, tá? Malaquias 2, versículo 1. Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Presta atenção. Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes. Se não escutardes, se não levardes a sério, dar glória ao meu nome. Olha só, presta atenção, irmãos. Esse é o vídeo de hoje. Dar glória ao nome de Yahweh Filho. Olha só, vamos começar de novo. Mas agora é para vós essa ordem, ó sacerdotes. Se não escutardes, se não levardes a sério, dar glória ao meu nome, assim diz Yahweh dos exércitos, mandarei contra vós a maldição e amaldiçoarei a vossa bênção. Sim, eu a amaldiçoarei, porque não levais isto a sério. Eis que quebrarei vosso braço. Já está começando a fazer um link com o braço. Está fazendo um link com o braço. Quebrarei o vosso braço. Jogarei imundície em vossos rostos. Aí, a imundície de vossas festas, vos afastarei com elas. Reconhecereis então que eu vos envio esta ordem, para que a minha aliança com Levi permaneça. Lembra lá Eli? Eli era da tribo de Levi. Olha só, ele está falando, se vocês não ouvirem a voz e não darem glórias ao meu nome, eu vou quebrar o braço de vocês. Quando você vai lá, olha só, vamos voltar em 1 Samuel 2. Vamos lá. Vamos abrir 1 Samuel 2, de novo. Eu falei para vocês não
não tirar daqui. Ó, 1 Samuel 2, 35. Versículo 31. 1 Samuel 2, 31. Eu vou esperar todos abrirem. 1 Samuel 2, 31. Irmão Shaul achou? Olha só. Dias virão, está falando com Eli. E Eli é da tribo de Levi. Ele fala, dias virão, ó, em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. Tu verás um rival na tua habitação. Olha o rival. Qual rival? Mical. Vai ver um rival. Mical. É o rival, porque hoje eles nos consideram assim. Eles nos combatem. Está entendendo? Ele nos combate. Olha só. Tu verás um rival na habitação, assim como todo bem que ele fará a Israel. Ele fará todo bem para Israel, e nunca mais haverá velho na tua casa. Olha só. Conservarei perto do meu altar alguns dentre os teus, para que os teus olhos se consumam e tu sejas afligido, mas todo o conjunto da tua casa morrerá de idade adulta. Está falando com os levitas. Está falando com os levitas descendentes de Eli. Ok? Viu aqui que ele quebrando o braço? Agora nós vamos voltando lá em Malaquias. Vamos lá em Malaquias. Malaquias 2. Malaquias 2, 3. Malaquias 2, 3. Malaquias capítulo 2, versículo 3. Malaquias capítulo 2, versículo 3. Aí ele está falando aqui, ó, aos sacerdotes. Eis que quebrarei vosso braço, ó. Viu o link lá? Eis que quebrarei o vosso braço. Jogarei imundícia em vossos rostos. Versículo 4. Reconhecereis então que eu vos envio esta ordem, para que a minha aliança com Levi permaneça. Presta atenção. Assim diz Yahweh dos exércitos. Minha aliança estava com ele. Era isso vida e paz. E eu lhes concedia. Temor, ele me temia. Diante do meu nome tinha respeito. Está falando aqui do sacerdote que foi levantado. Ó, eu estou enviando para vocês, sacerdotes, aquele que teme a mim, aquele que me obedece, aquele que eu levantei. Em aonde? Lá atrás, em 1 Samuel, que foi profetizado, Samuel 2, lá atrás. E Malaquias é o último aqui, o último livro. Olha só. Aí ele fala assim, olha, versículo 4, de novo. Malaquias 2, 4. Reconhecereis então que eu vos envio esta ordem, para que a minha aliança com Levi permaneça, diz Yahweh dos exércitos. Minha aliança estava com ele. Aqui ele está falando de Mical, aquele que foi levantado. Minha aliança estava com ele. Era isso, vida e paz. Viu aqui fazendo um link com o anjo da vida? E paz. E eu lhes concedia temor, ele se temia. Ele me temia. Diante do meu nome tinha respeito. Viu que lá ele começa falando que os sacerdotes não estavam dando glórias ao nome? Mas ele dá. Esse aqui dá. Viu? E é exatamente o que nós lançamos nos vídeos. O último e esse. O último e esse. Aí ele continua, versículo 6. Em sua boca, falando de Mical, ó, em sua boca estava um ensinamento verdadeiro. Viu aqui? Em sua boca estava um ensinamento verdadeiro. Em seus lábios não se encontrava perversão. Em paz e retidão caminhava comigo. Andará sempre com o meu ungido. Andará sempre com o meu ungido.
Por isso que ele faz aqui o link. Ele fala, em sua boca estava o ensinamento verdadeiro, em seus lábios não se encontrava perversão, e em paz e retidão caminhava comigo. Viu? Andará sempre com o meu ungido. Viu? Esses são os links. Esses são os segredos. Esses são segredos, irmãos, sendo abertos para vocês. E retidão caminhava comigo. E fazia retornar a muitos da iniquidade. Porque ele corrige. Fazia muitos voltar da iniquidade para a retidão. Porque ele disciplina. Ele chama atenção. Ele usa a vara que consola do Salmo 23. Ele usa a vara que consola do Salmo 23. Vocês estão entendendo? Continuando. Ó, vamos lá. Versículo 7. Porque os lábios do sacerdote... Viu? Eu vou levantar um sacerdote fiel. Não está lá em 1 Samuel 2,35? Eu vou levantar um sacerdote fiel. Ó, versículo 7. Porque os lábios do sacerdote guardam conhecimento, e da sua boca procura-se o quê? O ensinamento. O ensinamento. Pois ele é o mensageiro de Yahvé dos exércitos. Isso aqui, irmãos, o pai, ele deu hoje para mim. Ele deu hoje o link. Como eu falei com vocês, não peguei nada para estudar. O pai simplesmente falou, esse aqui é o link que eu estou te dando hoje da mensagem. Daquela mensagem que eu trouxe para você lá atrás, e está sendo gradativo. E está sendo gradativo, porque na última reunião nós trouxemos o que? Eliezer, né? Eleazar, que é Eliezer, que é aquele que se tornou o que? O sumo sacerdote no lugar de Arão. No lugar de Arão. Nós fizemos esse estudo domingo, inclusive a irmã Rejane, ela trouxe o resumão, né? Já postamos o resumão. Aí, irmãos, olha aqui, versículo 7 de novo. Porque os lábios do sacerdote, fazendo um link aquele que foi levantado, guarda o conhecimento, e da sua boca procura-se ensinamento, pois ele é o mensageiro de Yahvé dos exércitos. Está vendo? Aí ele fala o versículo 8, mas vós vos afastastes do caminho. Vós vos afastastes do caminho. Esses que eram para receber a mensagem do sacerdote, para que Yahvé tivesse compaixão dos descendentes de Levi, mas eles não quiseram ouvir o sacerdote. Vos afastastes do caminho. Vos afastastes do caminho. Fizeste tropeçar a muitos pelo ensinamento. Exatamente, ensinando muitos a tropeçar, ensinando errado. Aí tá aquele que faz algum desses pequeninos tropeçar. Tropeçar. Nossa, falando de Levi. Tá vendo? Tá falando. É os levitas, irmão. Sim. E aí entra aqui, e entra, sabe o que, irmão? Que é a rebelião de Corá, que eram levitas querendo ser sacerdotes. Lembra disso? São levitas. São levitas querendo ser sacerdotes. E ele aqui falando, porque vocês não ouviram o mensageiro que eu enviei, desviaste nos caminhos e fizestem muito tropeçar com o ensinamento errado. Olha só. Ele fala assim, ó, mas, versículo 8, mas vós vos afastastes do caminho, fizeste tropeçar a muitos pelo ensinamento, destruístes a aliança com Levi. Ó, destruíste a aliança com Levi, diz Yahvé dos exércitos,
eu também vos tornei desprezíveis e vis a todo o povo, do mesmo modo como vós não guardaste o meu caminho e fizeste acepção de pessoas no ensinamento. Fizeste acepção de pessoas no ensinamento. É aquilo que a gente já falou lá atrás. Você lembra disso? Tremendo, irmão. Tremendo. O link com tudo. Com tudo. Com tudo. Aí, versículo, capítulo 3. Agora vamos lá para o capítulo 3. 3:1. Capítulo 3:1. Capítulo 3:1. Diz assim: eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Presta atenção. Então, de repente, entrará em seu templo o mestre. Olha aqui, viu? Esse aqui sempre colocou. Olha aqui, agora você está tendo um entendimento real. Olha aqui. Aqui agora vocês estão entendendo a verdade. Olha só, olha aqui. Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o mestre. Por quê? Porque faz um link com Samuel 2, que fala assim: eu vou arrumar para ele uma casa estável. Essa casa estável é o templo. Não, ele continua aí. Nós temos que ir voltando, irmãos. Aqui nós vamos voltar lá em Samuel 2. Vamos lá, vai ir devagar, né? Tem que ir devagar. Olha só, Samuel, capítulo 2, 1 Samuel. Porque eu já trouxe isso para os irmãos lá atrás, que eu falava assim, olha, Samuel é uma representação daquele que é entregue no templo. Lembra disso? Lembro. Nós exploramos muito. E como nós falamos, você vê aqui, ó, os segredos das escrituras não para. Não para. Não tem um dia que não. Só que tem que ser na medida que o Pai nos dá. Não adianta querer passar o carro na frente dos bois, entendeu? Tem que esperar o papai dar. Não adianta querer estudar e sair desesperado lá tentando achar revelação. O papai dá o alimento todos os dias. Vamos lá. 1 Samuel 2, versículo 36. 1 Samuel 2, versículo 36. Diz assim: e todo aquele que sobreviver da tua casa virá prostrar-se diante dele. 35 é melhor. Vamos pegar pelo 35. 35. Farei surgir um sacerdote fiel, viu? Está falando lá com os sacerdotes. Está falando assim, olha, eu estou tirando da casa sacerdotal de Levi e levantando um sacerdote fiel. Esse sacerdote fiel, se vocês ouvirem ele, que nós estamos vendo em Malaquias, eu ainda vou conservá-los, os de Levi. Mas vocês desviaram, porque vocês não quiseram ouvir. E a gente viu a rebelião de quê? De Corá. A rebelião de Corá, porque o sacerdote de Levi queria passar na frente de quem? De Moisés e de Arão. Queria passar na frente de Moisés e de Arão. Vamos lá. Então, vamos lá. Versículo 35. Farei surgir um sacerdote fiel que procederá conforme o meu coração e meu desejo. E lhe construirei uma casa estável. Olha aqui, a casa estável, você vê qual é a casa estável em Malaquias. O templo. O templo, que é aquilo que nós estamos falando, de reconstruir o templo. O que nós estamos falando o tempo todo, de expulsar Satanás e os demônios ali, que estão ali na terra prometida, e vamos reconstruir o templo, fazendo cumprir esse aqui. Eu vou dar para esse uma casa estável.
que faz um link agora com Malaquias 3. Olha Malaquias 3:1. Você fica assim, ó, para lá e para cá, para lá e para cá, tá? Malaquias 3:1 diz assim, ó. Malaquias 3:1. Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo. Está falando aqui que construiu para ele uma casa. E ele entrará no templo que é dele. Que ele cuida. Vocês estão entendendo? Por quê? Foi construído para ele cuidar. Foi construído para ele cuidar. Olha só. Então, de repente, entrará em seu templo o mestre que vós procurais. Que vós procurais. Agora vem aqui, ó. O anjo da aliança. O anjo da aliança. Lembra do que eu falei do anjo da aliança? Que eu falei assim, ele fez aliança, as duas alianças, ele cuidou das duas alianças. A antiga e a nova. Isso desde lá de trás, a gente falava isso, né, irmão? Desde lá de trás. A gente falava assim, olha, os de Filadélfia tem as duas alianças. Entendeu? Desde lá de trás nós falávamos isso. Sempre nos mostrou isso. Hã? Pai sempre nos mostrou isso. Sempre nos mostrou, mas por revelação. Por revelação. Agora chega mostrando a palavra. Ó, ele fala assim, ó, vamos começar a pegar esse pedacinho de novo. Então, de repente, entrará em seu templo o mestre que vós procurais, o anjo da aliança que vós desejais. Eis que ele vem, disse Fial dos exércitos. Ele virá. Quem poderá suportar o dia da sua chegada? É o Apocalipse 19. Que ele, com o cavaleiro, com seu exército, voltando para tomar posse agora da terra. Para tomar posse da terra. E ele fala: quem poderá suportar o dia da sua chegada? Tremendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Demais. Isso aqui é maravilhoso. Viu? Aí ele fala: quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Fazendo o link de se prostrar a ele. Entendeu? Viu? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor e como a lixívia dos lavadeiros. Ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificará os filhos. É o fogo. É o fogo ali do candelabro. O fogo está frente ao ali, o espírito, a visão do espírito. É o fogo. É o fogo do terço que vai passar pelo fogo e ser purificado. Ser purificado. Que é um terço que vai ser passado pelo fogo. Exato. Está passando pelo anjo. Exato. Está passando pelo fogo para ser o quê? Purificado. Para ser purificado. E é aquilo que nós falamos no início. É a vara da correção. Por quê? Traz de volta aqueles que estavam na impiedade para a justiça. Para a justiça. Porque ele não esconde a vara. Lembra disso, irmãos? Olha aqui, irmãos. Versículo, vamos lá. Vamos ler de novo aqui, ó. Versículo 3. Ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro e prata. E eles se tornarão para Ial aqueles que apresentam a oferenda conforme a justiça. Eles dirão a oferta conforme a justiça. Ok? Vamos lá. A oferta de Judá e de Ial-Shalã será então agradável a Ial, como nos dias antigos, como nos anos passados. Eu me aproximarei de vós para o julgamento e serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, contra os adúlteros, contra os perjuros, contra os que o oprimem o assalariado, a viúva, o órfão, e que viola o direito do estrangeiro sem me temer, diz Ial dos exércitos. Você pode
É muita coisa, irmãos, para um dia só, né? Eu queria mostrar para vocês, irmãos, o link, que é o link exato que o papai preparou para nós nessa quarta-feira. Preparou para nós essa passagem de Samuel, capítulo 2. O pai já nos deu lá atrás. Lá atrás. Entendeu? E hoje, o pai pegou e falou assim, aqui o link, e você vai trazer, mas você não vai preparar, eu vou falar. Isso, irmãos, isso é maravilhoso, porque você viu agora, é assim que as escrituras, ainda mais, você tem que encontrar a chave certa para o cadeado certo. A chave certa para o cadeado certo. Eu compartilhei com o irmão essa semana. Falei com o irmão assim, tudo que eu aprendi no catolicismo, tudo que eu aprendi nas denominações, nada é comparado à palavra desses últimos dias. Se eu não esquecer tudo que eu aprendi de errado no catolicismo, nas denominações, tudo que eu aprendi de errado em Sardes, eu não vou conseguir ver ou tocar nas revelações desses últimos dias. Não consegue. Não consegue. Porque chegamos ao pleno entendimento que aprendemos tudo errado. Porque isso aqui... Ele só lia Malaquias 3:10, né, irmão? Só lia essa passagem, né? É verdade. É verdade. Olha só, quando a gente vê aqui, irmãos, olha só, quando a gente já pega, que é a promessa, ó, quando a gente já começa aqui, Malaquias 3:1, eis que enviarei o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu tempo o mestre, que vós procurais, o anjo da aliança, que vós desejais. Eis que ele vem, disse Ial dos exércitos. Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Todo mundo achava que era Ialcha. Todo mundo achava que era Ialcha. Só que não entendia que o link com 1 Samuel 2 está falando que esse anda com o ungido. E o ungido se assentou para ser rei. E o ungido é Ialcha. E o ungido ali, que é Ialcha, rei. E ele transfere para Mical o que? O sumo sacerdócio, que a casa foi destruída, que é a representação de quê? Jeremias 37, 32. Jeremias, que fala a destruição do templo pelo rei Nabucodonosor. Destruiu. Por isso que ele está falando, eu vou edificar uma casa para ele, porque ele ficou sem casa. Está entendendo? Eu vou edificar agora uma casa, o quê? Estável. Que não vai mais poder ser destruída. Não vai ser mais. Eu vou construir para ele, para quem? Para o sacerdote fiel, que anda com ungido, uma casa que não vai ser mais destruída. Isso faz um link com o quê? Daniel 8. Vamos lá? Daniel 8. Aqui está mostrando quando a casa foi abalada. Daniel 8, versículo 11. Aqui está falando do antimachia. Presta atenção, irmãos. Daniel 8, 11. Daniel 8, 11. Daniel 8, 11. Página 1570. Ó, Daniel 8, 11 diz assim. E chegou, aqui está falando do antimachia, o chifre pequeno. E chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, viu? Se exaltou contra o príncipe do exército, Mical. Abolindo o sacrifício perpétuo. Por quê? Porque ele cuida do santuário. Ele cuida do templo. Olha aqui, presta atenção. Abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Destruiu a casa.
Viu? Destruiu a casa. Por isso que em 1 Samuel fala, eu vou edificar agora uma casa estável, porque a outra foi destruída. Não, e você vê que essa promessa foi feita lá atrás. Foi promessa lá atrás. Lá atrás. Entendeu? Então, isso agora, tudo isso é para você ver aqui, ó, porque isso aqui, essa palavra mostrou que a casa que ele cuidava do sacrifício para Iau, por causa do inimigo, foi destruída. E é por isso que a promessa de falar que vai levantar o quê? Um sacerdote fiel no lugar dos levitas. E vai edificar para ele uma casa estável. E faz um link com Malaquias, que antigamente se achava que Malaquias só falava de dízimo. Né? Achava que Malaquias só falava de dízimo. Que está falando agora no capítulo 3. Eis que enviarei o meu mensageiro para que me prepare o caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o mestre que vós procurais, o anjo da aliança que vós desejais. Eis que ele vem, disse Iau dos exércitos. Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Compreende? Isso aqui é o Salmo, é o Apocalipse 19. 19 é a vinda. É a vinda daquele que julga com justiça. Vamos lá, Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19, 11. Olha só, Apocalipse 19, 11. Apocalipse 19, 11. Vi então o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Fazendo um link lá, vou levantar um sacerdote fiel. Fazendo um link com um sacerdote fiel que é levantado. Aí ele já começa dando a dica, falando: vi então o céu aberto e apareceu o cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Aí o verdadeiro faz um link com esse Malaquias que fala, ele ensina o que é o verdadeiro. Vamos ver isso aqui? Malaquias, deixa marcado lá. Malaquias 2. Olha só, vamos lá. Malaquias 2. Vamos achar. Versículo 6. Aqui, ó. Malaquias 2:6. Malaquias 2:6 diz: em sua boca estava um ensinamento verdadeiro. Em sua boca estava um ensinamento verdadeiro. Por isso que faz um link com Apocalipse 19, que diz assim: cujo montador se chama Fiel, porque faz link 1 Samuel 2:35. E depois verdadeiro com Malaquias 2:6. Viu? Viu como é que é? Como é que a escritura conversa? Então, aí ele fala, fiel e verdadeiro. Ele julga, que faz o link com Daniel 7. Aquele que recebeu a outorga do pai dele. Daniel 7, que é o ancião, para poder julgar. É isso mesmo. Julgar. Não, é isso mesmo. Viu? Daniel 7:9. Ele julga e combate com justiça. Combate faz um link com Apocalipse 12. Eles combateram o dragão. Viu? E o dragão revidou, mas não teve força suficiente e foi arremessado. Lembra? Quando fala foi lançado por terra, faz um link com Isaías 14. Nossa, é muito forte. Viram? Que fala faz um link também com, aqui ó, faz um link também com o quê? Com Isaías. Tem as passos ali que fala. Isso, Isaías o quê? 22. Que é a chave de Davi, Isaías 22, 14 e 22. Isaías 14, que fala ali que caiu, você caiu por terra, estrela d'alva, planeta Vênus. Depois faz um link com Isaías 22,
que sobe, é arremessado como uma bola em lugar espaçoso. Viram? Então, aí, irmãos, olha só. Esse aqui é a vinda que está falando aqui de Malaquias. Falando assim, olha, na vinda dele, quem vai poder suportar? Quem vai poder ficar de pé? Viu? Viram aqui, irmãos? Tremendo. Isso é maravilhoso para nós. Essa é a palavra. Por quê? Porque quem está combatendo agora é Ial. Ialcha está descansando à destra da majestade, que agora ele é Ial filho lá em cima, à destra de Ial pai. E agora o pai falou assim, agora descansa, porque sou eu que vou colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Por isso envia-me. Ial dos exércitos. Entendeu? Porque é a boca de Ial. Ok, irmãos? E tudo isso você viu ali, falando de quê? Dos levitas, fazendo link. É maravilhoso. E isso tudo só consegue, irmãos, pelo Espírito de Ial. Só pelo Espírito de Ial. E eu falo assim com vocês. Vocês viram aqui, de repente, ele, com Filadélfia, entra no templo. É tremendo. É maravilhoso. É maravilhoso. Vocês estão entendendo? Então, deixa o papai Ial falar. Tá? Deixa o papai Ial falar. Deixa, como eu falo assim, não esquenta a cabeça, irmão. Não esquenta a cabeça com esses que estão aí, ó, perseguindo a gente. Porque tudo isso já está determinado que fosse assim. Não persegue não. Está entendendo? Isso já estava determinado que seria feito assim. Por isso que eu queria trazer aqui para vocês Malaquias, mostrando claramente que estes são descendentes de Levi. E estes são o quê? Sinagoga de Satanás agora. Porque eles desviaram do caminho, não dando ouvido ao mensageiro que foi enviado de Ial. Viram? Ok? Nós vamos concluir aqui 1h17, né? Gratidão papai Ial, papai Ialcha, por tamanha revelação, por tamanha palavra, pelos links, né, que trouxe para nós, mostrando cuidado, mostrando que não nos desampara em hora nenhuma, sempre está conosco, entendeu? E tudo está acontecendo conforme a vontade dele, nada fugiu do controle dele, e é por isso que você tem que ficar tranquilo, não perder o foco, voltar para o foco. Nosso foco é trazer a mensagem da verdade e encontrar as pedrinhas preciosas para que elas sejam agregadas. Aqueles que já foram, digamos, rejeitados, né, são esses que cumprem, que foi falado lá atrás com Eli. Foi profetizado lá atrás com Eli. Falou, a tua descendência, o que sobrar, eu vou quebrar o braço. Viu? Eu vou quebrar o braço deles. Porque agora eu vou colocar um outro braço no lugar. Entenderam? Vamos, gratidão, né? Gratidão, papai. Grato a Ialcha, grato a Ial, grato a Ialcha, grato a Ial, grato a Ialcha, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Canal Ensinos de Ial e Ialcha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.